A paz do Senhor, queridos pastores, companheiros de peleja, de lutas, de batalhas. Primeiro explicar que o fundo não é que eu estou num céu cheio de estrela, é uma parede aqui que tem aqui em casa. E a mulher fez essa arte aí, justamente para que a gente possa gravar uns vídeos, umas coisas assim. Minha menina trabalha com esse negócio de internet, gravando vídeos, e essa é uma parede apropriada para isso aí, né? Parece um céu estrelado. Bem, hoje fazem 7 dias que nós criamos um grupo só para os pastores, suas esposas e copastores, quando esses têm. E eu não me dirigi ainda aos pastores, mas hoje Deus nos deu essa oportunidade. É muita correria, muita coisa no dia a dia. A gente termina, né, perdendo um pouco do tempo. Mas hoje eu quero, queridos, falar um pouco, dirigir-me a você, companheiro, amado pastor, você que está aí na sua cidade, na sua igreja, na sua casa agora. Não sei onde é que você vai estar quando você escutar esse vídeo ou ver esse vídeo. Mas eu quero hoje trazer uma palavra pastoral. Pela infinita bondade de Deus nos deu o privilégio. Eu não pedi isso, irmãos. Há mais de 30 anos ou 30 anos atrás, Deus me deu esse privilégio de ser pastor. O chamado dele ardeu no meu coração. Eu, não resistindo ao chamado de Deus, deixei o emprego que eu tinha, né, numa das empresas aqui importantes de Natal, e fui obedecer o chamado de Deus. E hoje, pela graça de Deus, somos pastores de ovelhas e pastores de pastores. Então, nesta oportunidade, eu quero falar um pouquinho, queridos, a respeito do que é ser pastor. Você pode dizer: eu já sei, pastor, o que é ser pastor. Eu não duvido que você não saiba, ou que você saiba. Porém, às vezes é preciso que a gente, né, de vez por outra, a gente venha a refrescar a mente, a gente precisa sempre estar com essa mentalidade do que é ser um pastor. E hoje eu quero falar sobre o que é ser pastor em pelo menos 3 aspectos, devido o nosso tempo aqui. Eu não quero ser prolixo, ou eu não quero demorar muito nesse vídeo. Então, o que é ser pastor? Primeiro, irmãos queridos, Gálatas capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, 19, depois você pode conferir. Então, a primeira coisa do que é ser pastor dói. A dor de parto, segundo os médicos, os que estudam, isso é comprovado pelas mulheres, é a maior dor que um ser humano pode sentir, é a dor do parto. Nenhuma dor é comparada com a dor do parto. E nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sofro dor de parto. Aqui tem 2 coisas importantes. Primeiro, a intensidade da dor, e aqui também tem outra: o homem sentindo dor de parto. Mas ele quis comparar o que ele passava, né? Aquela luta, peleja, batalha com seus filhos, ele exemplificou aqui como que fosse uma dor de parto para gerar aqueles filhos. Então, ser pai, ser pastor, porque a palavra pastor vem da raiz de pai, ela tem a sua definição em ser pai. Pastor é ser pai. E muitas vezes ser pastor é dolorido, dói, não é brincadeira. Então, a primeira coisa, queridos, que o pastor o que é ser um pastor? Ser pastor é ser algo dolorido, dói, as aflições, os maus crentes,
nos causa dor, as frustrações nos causa dor, as decepções nos causa dor, não é? A indiferença, a ingratidão nos causa dores, e isso não é brincadeira. Causa tanta dor que a gente chora da ânsia de vômito, mas o chamado muitas vezes é mais forte do que as dores de parto, e a gente prossegue sabendo em quem tem crido e sabendo para que a gente foi chamado. Então ser pastor é doer, é ser dolorido, é algo que dói, é algo que aflige, não é brincadeira. Mas a felicidade de ver um filho sendo gerado pelo Evangelho pregado por nós, isso nos dá uma satisfação também extraordinária. Segunda coisa do que é ser pastor é ser exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a sua mocidade, você seja exemplo dos fiéis. Aí ele fala, exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser pastor, queridos, é ser exemplo. Além de ser pastor, ser dolorido, você tem que ser como um espelho, ser luz para os fiéis que lhe assistem, os que seguem a sua palavra, os que seguem a sua igreja, e você precisa ser exemplo. Porque se não formos o exemplo dos fiéis na palavra, não é? Tem pastores, eu estou falando com um pastor aqui, tem pastor, irmãos, que ele não tem palavra de nada. Ele fala uma coisa aqui, diz no outro dia já não é mais aquilo. Tem pastor que trata uma coisa aqui, mas esquece do que tratou, não é? Então isso eu não posso cobrar dos meus membros, dos membros da igreja, dos meus filhos da fé, não é? Que eu gerei. Eu não posso cobrar deles uma palavra, não é? A palavra de Deus diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então eu não posso cobrar trato, não posso cobrar amor, não posso cobrar pureza, não posso cobrar palavra de um cristão, não é? De um filho meu, se eu não tenho nada disso aqui. Eu falo hoje, amanhã falo da coisa, eu trato alguma coisa. Esse trato aqui são compromissos, né? Às vezes eu tenho um compromisso com alguém, com algum eu falho, eu furo, não dou justificativa nenhuma. E isso aqui no amor, não é? Eu tenho que dar exemplo de amor verdadeiro como cristão, como pastor. Eu tenho que passar isso para os meus filhos na fé, aos quais eu gerei. E se eu não tiver amor, como é que eu vou cobrar amor dos meus filhos? Não é? Isso chama-se incoerência paternal. Então, o pai precisa ser exemplo para os filhos, porque eles cobram, não é? O Senhor me falou assim, mas o Senhor fez completamente errado. O Senhor me ensina assim, mas faz errado, né? Então, um dia eu fiquei muito triste depois, porque eu fiz um retorno aonde não deveria ter sido feito. E aí, quando eu fiz, tinha um filho meu na fé que eu gerei pelo Evangelho. E aí ele disse assim: pastor, o senhor fez um retorno aqui no lugar errado. E eu disse: meu Deus, me perdoe, meu filho. Naquele momento eu disse: me perdoe, meu filho, nunca mais vou fazer isso. Então eles cobram de nós. Então ser pastor é ser exemplo, não é? É ter coerência de cobrar os meus filhos e viver o que eu cobro, não é? Falar a palavra é muito fácil, mas viver a palavra, aí a coisa é mais complicada. E eu, como pastor, preciso ser um pastor que dê exemplo aos meus filhos, aos quais eu gerei. Amém? Terceira coisa, ser pastor é ter vida em Deus ou com Deus. Um pastor que não tem a sua comunhão com Deus,
a sua vida com Deus, esse pastor está fadado à derrota, irmão, está fadado a não ir muito além, muito à frente, porque muitos desistem, começam tão bem e terminam mal. Muitas vezes, o que falta para esses pastores é a vida com Deus. A vida com Deus através de pelo menos duas coisas. Não pode-se ter vida com Deus sem essas duas coisas que eu vou citar agora: oração e meditação na palavra de Deus. Um pastor que não ora e um pastor que não medita na palavra de Deus, ele não vai muito longe nesse chamado. Porque são fundamentos, são princípios, fundamentos. A oração e a meditação da palavra de Deus, queridos, são coisas que nos sustentam, nos dá fundamento para as outras coisas. Então, se eu não oro, se eu não medito na palavra de Deus, eu não tenho vida com Deus. E eu não posso cobrar dos meus filhos oração. Vamos orar, irmãos. Ora e busca Deus. E a gente às vezes pula no púlpito, é bem ousado, atrevido, chega, a gente fica vermelho, não é assim, cobrando dos outros. Mas enquanto isso eu não tenho vida de oração. Vamos ler a palavra é de Deus, irmãos, e a gente faz assim, e se treme, e a gente também não medita na palavra de Deus. E quando a gente lê, é para pregar para os outros. Deus me chamou a atenção disso um dia. Agora, em 20, quando eu fui para o hospital com Covid, Deus falava a respeito disso profundamente no meu coração. Eu fui ali, passei aqueles 5 dias e 10 em casa. Isso veio um turbilhão de pensamentos, veio coisas na minha cabeça, não é? E uma das coisas foi que Deus falou bem profundo no meu coração. Diz: uma das coisas que você está fazendo, você lê a palavra só para pregar para os outros, mas não lê para meditar e ter conhecimento daquilo que eu estou querendo falar com você. Então, quantas vezes cometemos esse erro absurdo? É um erro grave, ler a palavra de Deus somente para pregar para os outros, queridos. Isso é um erro muito grave para um pastor. Então, ter vida com Deus é orar e meditar na palavra de Deus, para que a gente tenha condição de cobrar isso aos nossos filhos na fé. Então, queridos, recapitulando aqui com essa palavra breve de 15 minutos, eu quero dizer para os pastores, meus amigos, companheiros, dizer que é uma felicidade tê-los aqui na Plena Visão, dizer da minha alegria de trabalhar com cada um dos obreiros, os obreiros de Ceará, os obreiros de Minas Gerais, os obreiros de Natal, os obreiros do interior como Pureza, os obreiros daqui, das congregações daqui da capital, os irmãos do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por Deus ter enviado vocês até o Ministério Plena Visão. E essa palavra hoje, queridos, não é para confrontar, não é para polemizar, não é para trazer acanhamento ou vergonha para alguém. Essa é uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, não é? O que é ser pastor de verdade? É apenas botar um paletó, uma gravata, ir para a igreja e às vezes meter o aço. Não, ser pastor é muito além disso. Ser pastor é alguém forjado pela palavra, forjado pelo sofrimento, forjado pela dor, forjado pela lágrima. Ser pastor é sinônimo de muita dor, muito sofrimento, mas também de muita alegria, de muita felicidade em ver vidas sendo restauradas, transformadas através da sua vida. Isso é ser pastor. Ser pastor é a gente ver famílias outrora destruídas e agora salvas, libertas, cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, queridos, ser pastor dói, precisamos ser exemplo dos fiéis e precisamos ter vida com Deus. Daqui para essa semana nós gravaremos pelo menos um ou dois vídeos desse, sempre trazendo a reflexão para esse grupo, para os pastores. Meus queridos amigos, obrigado por vocês existirem. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Então, ser pastor é muito além
de colocar um paletó e uma gravata. Ser pastor é muito além de pegar uma malinha, né, e ir para a igreja. Ser pastor é muito além de que isso. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.